Irmãos, quando olhamos para a nossa caminhada como seres humanos e pensamos nos desafios que nós temos na nossa jornada aqui sobre a face da terra, penso que uma das grandes dificuldades ou um dos grandes problemas que nós enfrentamos, e usando o tema do nosso acampamento, um dos gigantes que se levantam contra nós, tem sido a frustração. A frustração tem atingido muitas pessoas, e a frustração não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe casas, não faz acepção de pessoas. E é um mal ou um problema que tem atingido a vida de muitos. Muitas pessoas têm vivido uma vida frustrada, casamentos frustrados, trabalhos frustrados, relacionamentos frustrados, vidas frustradas, vidas sem nenhum sentido, vidas sem nenhuma esperança. E quando você pensa acerca disso, é importante a gente definir o que é a frustração. É um sentimento que toma conta de nós, mas muitas vezes não sabemos explicar ou colocar em palavras o que vem a ser. Se você buscar no dicionário, frustração tem a ver com o rompimento emocional de um comportamento ou de um acontecimento. Você sonha, você planeja, você almeja, você espera que as coisas deem todas certas e caminhem de acordo com o teu querer, mas de repente algo acontece e rompe todo esse teu sonho, rompe toda esta tua expectativa, rompe com todos os teus objetivos que você havia traçado. E aí então nós nos sentimos frustrados. Por exemplo, num final de semana qualquer ou num feriado qualquer, você planeja um piquenique com a tua família num lugar descampado. Sexta-feira um sol de rachar e você empolgado para o piquenique do dia seguinte no sábado. E quando você acorda de manhã, as comportas do céu se abriram e uma tempestade veio. E acabou-se com o teu piquenique ou com o teu sonho de estar reunido com a família. Você fica frustrado, decepcionado, porque você tinha toda uma expectativa e de repente essa expectativa fora frustrada por alguma coisa. Nós lemos o texto, que é bastante conhecido, o capítulo 24 de Lucas. De forma muito especial, Lucas, o médico, narra as aparições de Jesus aos discípulos. Primeiro a 2 deles, o texto que nós lemos, e depois quando Jesus aparece aos 11, nos versos 36 a 49, aparições estas depois da ressurreição. Os primeiros cristãos, estes homens para quem Jesus se revela ou a quem Jesus aparece depois da ressurreição, precisavam dar sentido para a fé, precisavam dar sentido para a caminhada deles. Jesus havia sido morto, havia sido crucificado, e a ressurreição havia sido pregada, a ressurreição havia sido anunciada. O próprio Jesus anuncia no Evangelho de Marcos, pelo menos em 3 momentos, que ele iria para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos pecadores, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Em alguns momentos ele usou algumas metáforas, à semelhança de Jonas, que ficou no ventre de um grande peixe, eu ficarei no ventre da terra 3 dias e ressuscitarei ao 3º. Anunciou, divulgou, pregou, a ressurreição era algo aguardado. Havia a expectativa da ressurreição. Os discípulos que haviam acompanhado Jesus, os discípulos que haviam aprendido de Jesus, aguardavam ansiosamente a ressurreição. E por pregarem a ressurreição, eles tinham que buscar amparo, dar uma resposta àqueles que haviam presenciado a morte de Jesus. Precisavam dizer às pessoas que de fato Jesus ressuscitou. E por isso nós temos, nos 40 dias em que Jesus fica sobre a face da terra depois da ressurreição, vários momentos em que ele aparece às pessoas. E se você ler os relatos das aparições de Jesus, em vários momentos ou em todos esses relatos, Jesus ressuscitou, apareceu a pessoas definidas e conhecidas, e em lugares definidos e conhecidos. Isso para assegurar e para mostrar e para anunciar às pessoas que de fato ele ressuscitou.
Mas aqui nós encontramos um momento interessante. 2 discípulos que caminhavam para Emaús. E 2 discípulos que aguardavam a ressurreição. 2 discípulos que tinham a expectativa da ressurreição. 2 discípulos que haviam ouvido acerca da ressurreição. E eles estavam caminhando para Emaús, uma jornada de cerca de 11 quilômetros. Iam conversando pelo caminho sobre os fatos ocorridos. E a Bíblia nos diz, através de Lucas, que eles estavam preocupados e tristes. Preocupados e tristes. Por quê? Porque um sentimento estava tomando conta do coração deles. E para ajudar você a gravar e para você sair daqui com os 3 pontinhos na sua memória, qual sentimento era esse? Frustração. Pode dizer junto comigo? Frustração. Era o sentimento que tomava conta destes 2 discípulos. Eram 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús, iam conversando pelo caminho, mas eram 2 discípulos frustrados. Eram 2 discípulos que até o presente momento tinham todas as suas expectativas, todos os seus sonhos rompidos por uma esperança que estava indo embora dos seus corações. Eles tinham ou estavam com os seus sonhos frustrados. Estavam com as suas realizações e objetivos frustrados. Eles esperavam a ressurreição. Eles aguardavam com expectativa a ressurreição. E Jesus, neste momento, neste diálogo, se aproxima, sem ser reconhecido, começa a conversar com os discípulos, pergunta para eles qual é o motivo da tristeza, qual é o assunto, qual é o teor do diálogo que eles estavam tendo. E a tristeza toma conta do coração daqueles 2 discípulos. E a resposta deles está no verso 21. E ali a gente tem 2 partes bastante importantes. No verso 21, nós temos a seguinte expressão: no passado, ora, nós esperávamos. Nós tínhamos uma esperança. Eles abrem o assunto para o caminhante desconhecido até então, e eles expõem a frustração deles. Olha, nós esperávamos. E eles ainda, no início da conversa, quando vão explicar para Jesus, no versículo 19, quando vão dizer dos acontecimentos, eles usam sempre o verbo no tempo passado. Jesus era um profeta, era poderoso em palavras, era poderoso em obras diante de Deus e diante de todo o povo. As nossas autoridades o entregaram no passado para ser condenado à morte. Ele foi crucificado e nós esperávamos. Nós achávamos, nós pensávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Qual sentimento é este? Pode dizer? Frustração. Discípulos frustrados. Frustração completa. Na cabeça deles, no raciocínio deles, o Redentor de Israel tinha morrido já fazia 3 dias. A chama de esperança estava se apagando, porque diziam eles, nós esperávamos. A outra expressão, já é o 3º dia, e nada aconteceu. Já é o 3º dia, e nada aconteceu. Quem sabe você tenha entrado aqui nesta noite com estes mesmos sentimentos. Sentimento de frustração, sentimento de ter tido um sonho interrompido por qualquer adversidade na vida, a sensação de ter um projeto rompido, quebrado, destruído ao meio. E o que tem tomado conta do teu coração nesta noite é um único e exclusivo sentimento, um sentimento de frustração. Porque você esperava alguma coisa, você esperava algo na tua vida, esperava algo na tua família, esperava algo no teu trabalho, e você já tem orado há um longo tempo e até agora nada tem acontecido. Isso estava tomando conta daqueles discípulos. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que quando a frustração toma conta de nós, quando a esperança parece se findar, quando não encontramos uma saída para os nossos sonhos e objetivos, Jesus se aproxima e caminha conosco. Você não está sozinho.
Por mais que a frustração tente tomar conta do teu coração, por mais que as dúvidas, indagações, tristezas, incertezas desta vida tente tomar conta do teu coração, Jesus caminha conosco. Aqueles discípulos estavam frustrados, tristes, cabisbaixos, mas não estavam sozinhos naquela caminhada. Jesus, discreto, silencioso, se aproxima, sem estardalhaço, sem muito barulho, sem muita bagunça, discreto. Ele se aproxima e apenas caminha ao lado daqueles dois com os corações frustrados, decepcionados, incertos, em dúvida e com a esperança indo-se embora. Esse Jesus está aqui nesta noite, olhando para mim e para você e olhando para os nossos corações que quem sabe estejam frustrados. Silenciosamente Ele está caminhando conosco, sustentando-nos, abençoando-nos, sendo o nosso companheiro fiel em todos esses momentos. E conhece a dor do nosso coração, conhece esse sentimento terrível de frustração que tem tomado conta dos nossos corações. Você não está sozinho. Se a chama da esperança ameaça se apagar, se já este é o 3º ano, o 4º ano, o 3º dia, a 2ª semana, o 6º mês, o 5º mês, a 8ª semana, o 20º ano que você está esperando alguma coisa, não desista e não desanime, o Senhor Jesus está com você. Você não está sozinho nessa caminhada. Em meio aos sentimentos de frustração, Jesus Cristo se aproxima e caminha conosco. Está ao nosso lado, sendo o companheiro fiel na jornada. Portanto, não podemos temer e não devemos temer. Quando a frustração ameaçar tomar conta dos nossos corações, quando as dúvidas, as incertezas, as inquietações, as tristezas, que fazem parte de um pacote todo para nos deixar frustrados, tentar tomar conta da tua vida, olhe do teu lado, olhe à tua frente, olhe na tua retaguarda, olhe acima de você, bem guardado assim, desistir por quê? Jesus está com você. Jesus está com você. A primeira ideia que temos nessa caminhada, qual é? Pode dizer? Frustração. Mas o texto não para por aí. E da frustração nós vamos para algo extraordinário. E é algo que dá razão à nossa existência. E é algo que nos faz prosseguir na caminhada. Depois da frustração, pode dizer, vem a ressurreição. Mais forte, você consegue? Ressurreição. Depois da frustração, vem a ressurreição. Depois que eles falam acerca de tudo isso, eles dão o entendimento deles e a interpretação deles. Nos versos 25 a 27, Jesus diz o seguinte, a minha versão é na Nova Versão Internacional, diz Jesus a eles, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus agora traz a eles uma nova interpretação. Enquanto eles dão uma interpretação dos fatos marcada pela frustração, marcada pela derrota, marcada pela incerteza e pela falta de esperança, agora vem Jesus e aponta para a ressurreição. E diz a eles, olha, vocês são nécios, vocês são tardios, vocês demoram a entender, porventura não era necessário, não era exatamente isso que precisava acontecer para que ele entrasse na sua glória? Porventura não é isso que as Escrituras dizem a respeito dele? Porventura não foi isso que ele mesmo explicou para vocês em vários momentos? Porventura esses fatos todos que vocês narram como frustração, não era necessário para a ressurreição? Um novo momento, um novo contexto, e agora Jesus corrige este desvio, corrige esta interpretação marcada pela frustração, começa por chamá-los de nécios, aqueles que desconhecem algo, e em sua explicação Jesus se refere ao Cristo ressurreto que tinha que sofrer todas essas coisas para entrar na glória. Para que ele ressuscitasse, era preciso ele ter passado por tudo o que passou. Os discípulos estavam fazendo uma interpretação muito pequena da Bíblia. E os discípulos estavam olhando para eles mesmos.
estava olhando para uma parte muito pequena, para Israel apenas e tão somente como povo ou como nação, a ponto deles dizerem: olha, nós esperávamos que ele iria redimir Israel. Mas o projeto de Deus, os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, são bem maiores do que os nossos pensamentos. E Deus, quando envia Jesus, não estava pensando apenas e tão somente em Israel, nação. Estava pensando em mim, em você e em todos aqueles que um dia viessem a conhecê-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Enquanto a interpretação dos discípulos era apenas e tão somente para Israel, onde eles viam Jesus apenas como libertador para Israel, Jesus se apresenta como um libertador para toda a humanidade. Como um libertador para toda a humanidade decaída, afastada de Deus por causa do pecado. Por isso a ideia de ressurreição. Os discípulos estavam preocupados e tristes. Os discípulos estavam frustrados, os discípulos estavam desanimados, mas Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Jesus ressuscitou e está conosco nessa nossa caminhada. Jesus Cristo está vivo, reinando em nosso meio e cuidando da vida de cada um de nós. Por isso a frustração deve dar lugar à visão da ressurreição. A nossa esperança deve estar firmada em Jesus Cristo, que venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Quando você contempla, e hoje você pode pensar nas grandes religiões do mundo, é possível você encontrar restos mortais dos profetas ou de homens importantes nestas outras grandes religiões que nós temos. Mas se um dia, pela graça, você for a Jerusalém, e eu sonho em um dia estar lá, e eu pretendo ir um dia a Jerusalém, a única coisa que você vai encontrar no túmulo de Jesus é apenas e tão somente uma única inscrição: não está aqui, ressuscitou. Não está aqui, ressuscitou. O túmulo está vazio. Jesus Cristo não foi derrotado pela cruz, nem pela sepultura, nem pela morte. Jesus Cristo venceu a morte, está vivo. O nosso Jesus é um Jesus vivo, que age nas nossas vidas, que caminha ao nosso lado. Nessa caminhada, às vezes marcada por frustração, nós temos um Jesus vivo, presente conosco, sustentando as nossas vidas em todos os momentos. O nosso Jesus não é um derrotado, não é um coitado, não é alguém que se deixou vencer. Antes, teve o poder, diz ele, para entregar a sua vida. Ninguém tem poder maior do que este, do que dar a sua vida. Ninguém pegou, ninguém tirou, ninguém saqueou a vida de Jesus. Foi Ele mesmo que a entregou por amor a mim e a você, para ressuscitar ao terceiro dia, para nos libertar, para cuidar de cada um de nós e para acabar com a nossa caminhada frustrada. Porque a nossa caminhada era uma caminhada como humanidade frustrada. E o nosso destino era a perdição. Não fosse a ressurreição de Jesus, não fosse a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, nós não estaríamos aqui. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não é suficiente reconhecer Jesus somente como profeta. Aqueles 2 discípulos reconheciam: olha, Jesus era um profeta, era poderoso em palavras, era poderoso em obras diante de Deus e era poderoso diante de todo o povo. Não basta conhecer e saber que Jesus era poderoso como profeta, poderoso em palavras e poderoso em obras, como os discípulos em Emaús. Nós temos muita gente hoje que sabe a respeito ou que sabe acerca de Jesus. Muita gente que quando você vai falar de Jesus para ele: olha, eu sei que Jesus foi um camarada legal. Eu sei que Jesus tinha princípios legais. Eu sei que Jesus operou sinais e maravilhas e falava muito bem e ensinava muito bem. Mas isto não basta. Você precisa de uma experiência real e verdadeira com o Cristo vivo para que você entre na glória com o Pai. E eu quero dizer a vocês, jovens e adolescentes, que andam às vezes numa vida meio desvirtuada e distante do reino. Ah, mas o meu pai vai na igreja, pastor. Eu quero dizer para você que Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus tem filhos e filhas. Não é porque teu pai vem aqui, não é porque tua mãe vem aqui, que você se considera salvo ou pode caminhar muito tranquilo nessa vida. Porque na família de Deus, o nosso Deus não tem netos. Ele tem filhos e filhas,
lavados, resgatados no sangue do Cordeiro. E você, jovem, adolescente, igreja de uma forma geral, você que me acompanha pela internet, você precisa de uma experiência real e verdadeira com o Cristo vivo. Você precisa de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus que ressuscitou para nos resgatar do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aqueles discípulos que estavam frustrados naquela caminhada precisavam de um encontro verdadeiro com o Cristo ressurreto para que tivessem as suas vidas transformadas. E a minha vida, a tua vida, às vezes marcada por frustrações, só será transformada quando nos encontrarmos com a ressurreição de Cristo Jesus. Quando nos encontrarmos com o Cristo vivo, que entregou a sua vida lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Portanto, depois da frustração, nós temos a ressurreição. E em terceiro e último lugar, a primeira ideia que nós temos nessa caminhada, frustração. A segunda, ressurreição. E a terceira e última, celebração. Pode dizer, celebração. Da frustração nós vamos para a ressurreição. E a ressurreição nos leva para um único sentimento extraordinário e maravilhoso: celebração. Quando os discípulos chegam à aldeia que eles estavam caminhando, quando eles chegam ao seu destino, diz a Bíblia que o Senhor Jesus fez menção de ir adiante. Mas então eles convidaram Jesus para ficar com eles. Fica conosco. O dia já declina, a noite está chegando. Jesus ficou com eles. Eles ofereceram uma refeição. Aqui o sagrado dever da hospitalidade. Àquele que caminha, ao forasteiro, ao estrangeiro, não se deve negar esta gentileza. E naquele momento, num momento sagrado para todo judeu, num momento abençoado de refeição, de compartilhar do pão, nos diz o versículo de número 31, que se lhes abriram os olhos. A minha versão diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. A narração de Lucas, ou o relato de Lucas, nos faz lembrar da instituição da ceia. Na quinta-feira anterior, esses mesmos discípulos haviam estado com Jesus na instituição da ceia. E agora novamente, no partir do pão, agora novamente no momento de refeição, os seus olhos foram abertos. E aqui nós temos a celebração. Aqui nós temos um momento de alegria, um momento de festa, um momento de regozijo. Jesus Cristo está vivo. Agora, na mente daqueles discípulos e no coração daqueles discípulos, quando os seus olhos são abertos, eles têm essa confirmação e essa certeza: olha, era Ele, é Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Toda a frustração foi-se embora porque eles se encontraram com a ressurreição e agora eles podem celebrar. Os discípulos contemplam com seus próprios olhos Jesus Cristo vivo. E quando contemplam Jesus Cristo vivo, agora há a possibilidade de redenção, há a possibilidade de reconciliação. A esperança renasce. A esperança, ou a chama da esperança, reacende no coração daqueles dois que estavam frustrados pelo caminho. E agora eles podem contemplar o Senhor Jesus vivo com eles, partilhando de um momento extraordinário na vida deles. Nós já vimos, nós já contemplamos, eu e você que aqui estamos nesta noite, nós sabemos que Cristo ressuscitou, amém? Jesus Cristo ressuscitou. A nossa frustração já se foi embora. Nós temos essa convicção e essa é a nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou. O que falta a mim e a você muitas vezes é celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Nós sabemos que Ele ressuscitou, mas falta muitas vezes a nós a capacidade de celebrarmos a ressurreição, de nos alegrarmos com a ressurreição. E às vezes, à semelhança de Davi no Salmo 51, creio que nós precisamos orar: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Senhor, faz esse coração palpitar de novo como um dia o fizera no primeiro amor. Senhor, faz esse coração queimar
com as chamas do Evangelho e do amor a Cristo Jesus, para que eu celebre com alegria, com gratidão, com graça, com regozijo e assim contagie aqueles que estão próximos de mim. Precisamos celebrar a ressurreição. Você não precisa de mais nada. O maior milagre Ele já operou, que foi morrer na cruz do Calvário por mim e por você e nos dar a vida eterna. Não nos esqueçamos disso na nossa caminhada. Quando você está sofrendo, passando por um momento que tenta te frustrar, não indague, não questione acerca do amor de Deus por você. Não fique questionando, achando que porque você está enfrentando um problema difícil, o amor de Deus por você diminuiu ou aumentou porque você fez alguma coisa. Não. O amor de Deus foi provado por você naquela cruz. Ele já mostrou a mim e a você o quanto Ele nos ama, quando Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. O amor de Deus por mim e por você não deve jamais ser questionado, porque a maior prova de amor foi a cruz. A maior prova de amor foi o túmulo vazio. A maior prova de amor é a presença dEle conosco em todos os momentos das nossas vidas. Paulo compreende muito bem isso, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Celebremos, alegremo-nos, cantemos de júbilo a nossa salvação, divulguemos aos quatro cantos, aos nossos vizinhos, às nossas famílias, Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, cantemos de júbilo. Jovens que precisam de um atrativo, que precisam de acampamento. As nossas vidas não são transformadas de acampamento em acampamento. As nossas vidas são transformadas de glória em glória. E o maior atrativo para estarmos em uma igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a razão do nosso louvor, a razão da nossa existência. Não precisamos de atrativos, não precisamos de coisas melhores, maiores ou diferentes. Precisamos de Jesus. Precisamos celebrar a ressurreição. Precisamos celebrar a salvação que temos em Cristo Jesus. Jesus Cristo é reconhecido pelos dois em uma refeição. Depois Ele aparece aos 11 que estavam trancados em Jerusalém. Há uma certa dúvida, há uma certa indagação. Tomé não estava com eles. Jesus mostra os sinais dos cravos. Eles ainda ficam em dúvida. E a Nova Versão Internacional diz que Jesus falou: para vocês não pensarem que é um espírito, tem alguma coisa aí para eu comer? Espírito não come nada, então vocês estão duvidando? Tem alguma coisa para eu comer? E aí diz a Bíblia que ofereceram para ele um peixe assado. E aí então, novamente, num momento de refeição, eles celebram a ressurreição. Jesus Cristo está vivo, é Ele mesmo. É Ele que está aqui conosco dizendo: paz seja convosco. É Ele que está aqui conosco soprando sobre nós o Espírito de poder. É Ele, Jesus ressuscitou. A nossa esperança voltou. O momento de reconciliação voltou e podemos celebrar. A morte não o venceu, a cruz não o segurou, o túmulo não o segurou. Jesus Cristo está vivo. Celebremos a ressurreição. E isto implica em comunhão. Comunhão como irmãos e irmãs na fé. Isso implica em partilhar a nossa fé. Nós temos um tesouro extraordinário nas nossas mãos. E nós não podemos reter, que é a mensagem da salvação. A mensagem de que Cristo ressuscitou e está vivo. Isso nós não podemos guardar só para nós. Celebrar a ressurreição, celebrar a vitória da vida sobre a morte, implica em anunciar às outras pessoas que Jesus Cristo está vivo e pode pôr fim a toda e qualquer frustração. Celebrar a ressurreição implica em encontro com o Senhor Jesus. Implica em estarmos aqui como família na fé, diferentes uns dos outros, sim, como seres humanos, porque o nosso Deus é criativo, não fez ninguém igual a ninguém. Quando Ele nos fez, quando Ele te fez, pensou em você como único, e você é único. E quando aqui nos encontramos, nós celebramos a ressurreição. Nós nos alegramos porque Cristo está vivo. E isso deve trazer alegria aos nossos corações e satisfação.
Havia um cântico, ou há um cântico antigo: satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo. É esta a razão da nossa existência, ter a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como igreja, como filhos e filhas de Deus, precisamos ser reconhecidos pelo partilhar da mensagem da salvação, pelo partilhar desta mensagem extraordinária, partilhar da esperança, partilhar da paz, partilhar da alegria. Primeiro sentimento ou ideia que nós tínhamos no texto: frustração. Da frustração fomos para a ressurreição, e da ressurreição para a celebração. Os discípulos estavam viajando para Emaús, estavam em uma caminhada, e o caminho pode ser entendido como uma metáfora para as nossas vidas nos dias de hoje, pois nós também estamos em uma caminhada. Nós estamos em uma caminhada rumo a Canaã celestial. Nós estamos em uma jornada especial, e essa jornada só é possível graças à ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Coisas extraordinárias acontecem nessa nossa caminhada. É fato que em alguns momentos o sentimento de frustração teima em tomar conta dos nossos corações e das nossas mentes. Mas nessa caminhada, quando a frustração teima em tomar conta de nós, Jesus Cristo está conosco, nós não estamos sozinhos. Nessa caminhada, nós já contemplamos a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O nosso Jesus vivo está. O nosso Jesus vive e reina e rege todas as coisas. Está em nossos corações através do Espírito Santo. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A Ele lhe foi dado um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E nessa nossa caminhada nós já recebemos isso e já entendemos isso pela fé. O que resta a mim e a você nessa caminhada, com toda certeza, é viver celebrando, é viver nos alegrando, é viver partilhando essa mensagem extraordinária de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que possamos sair daqui nesta noite com os corações alegres, reanimados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Possamos sair daqui sempre com a certeza, com a convicção de que o nosso Jesus que vive está, é o nosso companheiro de jornada, é o nosso companheiro de caminhada, é o nosso companheiro nesta jornada da vida, é o nosso companheiro que nos ajuda a superar todas as nossas frustrações. Ele está vivo, caminha conosco em todos os momentos das nossas vidas. Celebremos a alegria da vida, celebremos a festa da vitória da vida sobre a morte, celebremos a salvação em Cristo Jesus. Eu e você possuímos o Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito Santo, fomos marcados, lavados e regenerados por Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida em abundância. Celebremos a nossa salvação. Amém? Em pé, vamos orar e receber a bênção do Senhor. O pastor Geraldo estará orando por nós, impetrando a bênção, despedindo-nos nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de misericórdia, Deus de toda graça, Deus que nos fortalece nas horas difíceis da caminhada. Obrigado, ó Deus, por tudo que tem sido, por tudo que tens feito na nossa vida como igreja, como família. Mas nós vamos deixar este lugar agora. E o que desejamos e pedimos, ó Pai, é que esteja acompanhando o teu povo de volta para casa. E que o despertar amanhã possa ser com saúde e volta às suas atividades normais debaixo do teu paternal cuidado. Mas nós queremos, ó Deus, que tu receba diante do teu trono o nosso culto, a nossa adoração,
Tu receba, Senhor, a nossa gratidão por tudo que tens feito na nossa vida. Nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos fortalece, que nos enriquece. Agradecemos pelo teu servo que, ao ministrar a tua palavra, trouxe ao nosso coração uma palavra de despertamento, uma palavra de conforto e uma palavra que nos fortalece. Mas acompanha o teu povo de volta para casa, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a tua graça e que ninguém saia daqui esta noite decepcionado. Que ninguém saia daqui, ó Deus, frustrado, mas que através da tua palavra possa sair daqui regozijando na tua presença, possa sair daqui encorajado para prosseguir na caminhada, que possam sair daqui fortalecido para viver uma vida melhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na face da terra, mas de um modo particular, obrigado, Deus, por este lugar, quando tu colocou aqui o teu nome para que as pessoas que adentrassem este santuário pudessem sair daqui melhor do que quando entrou. Acompanhe o teu povo, guarda debaixo do teu cuidado, é a nossa oração agradecido. E agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus.